Você já assistiu Forrest Gump? Aquele filme lá com Tom Hanks. Talvez você não tenha assistido esse filme. Se não assistiu, eu já vou te dizer. Assiste, é um daqueles filmes clássicos, filme realmente maravilhoso. O que acontece? O Forrest Gump, ele demorou um tempo para ele ficar famoso. Por quê? Ele só conseguiu ficar famoso quando as pessoas viram o que ele estava fazendo e perceberam que aquilo que ele estava fazendo era algo muito atrativo, era algo interessante, e o tempo que ele levou fazendo sem que as pessoas percebessem serviu para criar um efeito chamado efeito de rede, onde as pessoas começaram a olhar, começou a existir uma curva de adoção para o que ele estava fazendo ali. Obviamente a gente está falando de um filme, é uma ficção, e a partir de um momento cresceu muito rápido as pessoas que começaram a seguir o Forrest Gump, ele se tornou famoso e tal. Assiste o filme, você vai entender, simplesmente maravilhoso. Só te falar que fiquei com vontade de assistir novamente esse filme. Por que eu tô te falando isso? Algo muito similar vai acontecer com o Bitcoin. A gente está naquela fase que a gente ainda é desconhecido, e eu vou mostrar isso para vocês, um top 3 aqui, e aí já para deixar um spoiler aqui para você, a gente tem hoje, vou mostrar na tela, a gente tem um estudo dos bancos, é um PDF fantástico que eu tenho aqui, é coisa gigante. A gente tem um estudo de uma das maiores mineradoras de Bitcoin do Brasil, e a gente tem também uma análise que a gente vai fazer aqui do gráfico do Halvey. Então você vai entender com dados, fatos de quem tem um interesse maior até do que o nosso simples investidores, que, cara, os bancos estão aí há 1000 anos, os caras não querem perder o posto deles. Você vai entender o que esse pessoal está olhando, como esse pessoal está vendo o movimento do Bitcoin, em que momento dessa curva de adoção, desse efeito de rede que a gente está. Então vamos para a tela aqui para a gente começar a falar do vídeo, tá? Olha aqui, isso aqui que eu vou te mostrar agora é um estudo do BIS. O que é o BIS, antes de mais nada, né? Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar, tô com o estudo do BIS, mas quem é BIS? Olha aqui, ó, BIS, Banco de Compensações Internacionais, é a tradução. Ó, o Banco de Compensações Internacionais é uma organização internacional responsável pela supervisão bancária, visa promover a cooperação entre os bancos centrais e outras agências na busca de estabilidade monetária e financeira. Os caras têm sede lá na Basileia, na Suíça, e foram fundados em 17 de maio de 1930. É gente muito grande, é como se eu estivesse falando aqui de uma associação dos bancos centrais. O que esse pessoal fez? Olha isso aqui, olha o que eles fizeram aqui, peguei lá no site deles, tá? Publicação deles falando sobre a adoção dos institucionais ao Bitcoin. Eles chamaram aqui, ó, de os bancos estão à sombra do Bitcoin, a adoção institucional das criptomoedas. Vou puxar aqui um pouquinho para ficar completa a tela aqui para você, e esse estudo foi feito em maio de 2022. Eu vou deixar esse estudo aqui, eu vou mandar esse link do estudo lá no meu grupo de notícias do WhatsApp. Lá tem um monte de conteúdo gratuito, vai ter um link aqui, é só clicar. Eu vou mandar esse estudo lá, tá? Eu vou mandar depois que o vídeo for publicado. Descendo aqui nesse estudo, dá uma olhada aqui, ele tá em inglês, tá? É fácil você traduzir isso na internet. Ele traz algumas informações, traz gráficos de Bitcoin, de criptomoedas, de adoção. Eles mostram aqui sobre o crescimento de dólares nos fundos de Bitcoins. Olha que interessante isso aqui. Eles falam aqui da exposição dos bancos aos Bitcoins, mas principalmente, e olha aqui, só um adendo. Aqui ele tá falando aqui, ó, bancos com exposição em cripto. Nos Estados Unidos, Canadá, em alguns locais ali da Europa já tinha, e nesses em azul ainda não tinha. Mas detalhe, não tinha no Brasil. No Brasil agora praticamente todos os bancos já têm exposição a criptomoedas, então muito provavelmente já tenha muito mais coisinha vermelha aqui. Mas beleza, não é isso que eu quero te mostrar não. Vou deixar o estudo para você ver. Eu quero que você venha aqui para a conclusão aqui, na página 20. Olha o que eles falam aqui, eu vou te ajudar traduzindo isso aqui. As inovações financeiras ligadas a criptomoedas e as suas infraestruturas, aí pulando aqui, ó, elas trazem promessas significantes em avanços em pagamentos, negociações e outras áreas de intermediação de pagamentos, intermediações financeiras. E aí presta atenção a essa frase aqui, vou deixar ela marcada. Os investidores institucionais têm começado a considerar investir, entrar, fazer parte do ecossistema cripto. E aí ele traz aqui algumas das principais coisas, alguns dos principais motivos para isso crescer. Ele traz dois números interessantes aqui, ó. A exposição de bancos institucionais no mercado de cripto, ela girava em torno de 200 milhões de dólares em 2020. Eu chuto que isso aqui deve ter multiplicado aí por umas 3 vezes, pelo menos, em 2023. Aí ele traz aqui, ó, 3 áreas que merecem uma particular atenção. E aí, first, que é a primeira área que merece uma particular atenção, é o DeFi.
tá? O DeFi, ele fala aqui que pode crescer, pode ser um sistema de risco para os bancos e tal. Lembre-se que eles estão falando aqui com o olhar de bancos. Ou seja, isso aqui já explica o nosso primeiro dos top 3 motivos pelo qual o Bitcoin vai disparar a crescer, que é a entrada de institucionais. O BIS, a Associação dos Bancos Centrais Mundial, que ela visa cuidar, entre nós aqui, o objetivo deles é manter o controle dos bancos sobre a emissão de dinheiro, sobre inflação, sobre crédito e outras coisas afins. Eles olharam, eles fizeram um estudo, gastaram, eles devem ter gastado milhões para chegar nesse estudo, para esse estudo dizer assim, a gente está à sombra do mercado de criptomoeda, a gente não tem o que fazer, os institucionais e bancos já estão começando a se expor a isso, e a gente ainda tem que tomar uma atenção especial ao DeFi. Ou seja, o top 1, ou melhor, o primeiro do nosso top 3 aqui é a entrada de institucionais. Esses institucionais começaram a entrar. Agora que eu vou mostrar o segundo motivo pelo qual o Bitcoin vai explodir, você vai entender por que a entrada desses institucionais nesse momento é tão importante. Então vamos voltar para a tela aqui para falar agora da Blockware Solutions. Vamos entender quem é a Blockware Solutions. Antes de mais nada, quem é a Blockware Solutions aqui, é uma indústria líder em mineração de Bitcoin, Research, análise e Blockchain Infrastructure, ou estrutura de blockchain. São outros gigantes do mercado que fizeram um estudo em 2022 sobre a adoção de uso do Bitcoin. E aí esse estudo também é outro que eu vou mandar lá no nosso canal do WhatsApp. Você vai ter acesso a isso aqui. Fala um monte de coisa. Inclusive a gente está mais ou menos aqui, a gente está aqui ainda de toda essa curva. Você vai entender agora. Mas vamos aos pontos principais desse estudo. A Blockware Solutions, ela traz aqui pra gente a curva de adoção, que é o nosso segundo do nosso top 3 aqui. Ela traz a curva de adoção de uma série de coisas. De automóveis, de linhas telefônicas, do tablet, de telefone celular, rádio, energia elétrica, smartphone, internet e mídias sociais. Todas elas fazem ela dispara em determinado momento. E aí eu quero duas atenções aqui, atenção para duas coisas aqui. Primeiro, o smartphone, o tracejadinho em marrom aqui, olha. Repara que o smartphone, ele chegou ali numa adoção próxima do 100%, mais ou menos uns 14 anos após o surgimento do smartphone. Só um exemplo mais atual aí para você. E aí, eu quero que você foque também nessas duas linhas aqui, nessa azul e nessa rosa. A azul é uma média ponderada e a rosa é uma média. Ela fez a média disso aqui tudo, beleza? Entendeu a curva de adoção? Trouxe aqui para você uma curva de adoção de várias tecnologias e coisas e tal, e a gente tem uma média dela. Aí o estudo continua aqui, falando sobre um monte de coisas do Bitcoin, das criptos e tal, e aí eles trazem isso aqui. Cara, olha isso aqui. A gente tá aqui, estamos em 2023. Talvez a gente seja um pouquinho mais pra cá. Tá vendo meu mouse? Tá, né? Mais ou menos aqui, Aqui meu mouse aqui, a gente talvez seja um pouquinho mais pra cá. Vou dar um zoom pra isso aqui ficar melhor pra você entender. A gente ainda tá aqui. E aí, repara outra coisa. Repara o 10% aqui da população global. Vamos voltar no gráfico anterior pra você ver outra coisa. Olha aqui, em 10% é mais ou menos o momento que dispara essa curva de adoção. É mais ou menos o momento. E quando é que a gente vai ter o 10% nas criptos, no Bitcoin? Vamos olhar aqui. 10% vai chegar mais ou menos, entre 2022 e 2032. Vai dar mais ou menos aqui por volta de 2027, 2028. A gente vai ter esse 10%. E aí, os próximos anos, a gente vai ter essa curva toda. Só para ter uma noção, e aí essas curvas aqui é baseada naquelas médias que eu te mostrei lá, tá? Só para você ter uma noção, daqui onde a gente tá, para esse 10%, a gente já tá falando que o mercado vai fazer uns 8x. 8x no Bitcoin hoje é sair ali dos quase 30 mil dólares, 3 vezes 8, 24. A gente tá falando Bitcoin aí em 240 mil dólares, 220 mil dólares, que casa também com uma previsão que eu vou te mostrar aqui já já. E aí esse estudo também leva a gente pro nosso top 3, que eu vou te mostrar em outro lugar, mas nesse gráfico aqui, ele coloca aquela mesma linha de adoção e coloca desse lado aqui, essa linha amarela aqui, é a linha de oferta de Bitcoin, é a linha do halving. E repara aqui, olha onde ela se cruza aqui, exatamente no próximo halving. Aqui é o halving de 2024, tá dando para ver aí? Vou colocar maior ainda pra gente tá na mesma página, Aqui, é o halving de 2024. Aqui é o halving que vai acontecer ali em 2028, que é onde vai explodir essa curva de adoção. Só que daqui pra cá, cara, a gente tem uma adoção absurda. E aí, falando de halving, a gente vai pro nosso terceiro ponto aqui do nosso top 3. Vem aí, segue comigo na tela para
ver isso aqui? Tô aqui no TradingView, também vou mandar lá no grupo do WhatsApp esses links todos, tá? Para você poder acompanhar isso. E aqui no TradingView, esse estudo aqui, ele foi feito aqui pelo Poupe Bitcoin. O Poupe Bitcoin fez esse estudo aqui no TradingView mostrando no gráfico todos os halves do Bitcoin, todos os ciclos. Ele explicou todos os ciclos do Bitcoin. E aí vamos para a tela aqui para você entender. O halve de 2020 é o halve 3, essa linha aqui, ó, subindo aqui. Tá vendo essa linha? É essa linha aqui. Depois do halve teve toda aquela subida que a gente já viveu. Esse estudo para aqui, mais ou menos ali em abril de 2021. E aí ele seguiu. Nesse momento, onde é que a gente tá? A gente tá a pouco menos de 365 dias do próximo halve. A gente tá mais ou menos aqui, ó. Tá vendo meu mouse, né? Presta atenção. E olha que coincidência. O preço aqui marcava 33 mil dólares. E a gente tá mais ou menos aqui por volta de 30 mil. Então tá muito parecido esse preço. Olhando para os halves anteriores, repara em todos. Um ano antes do halve foi um período onde a gente teve acumulação. Ele sobe, mas não é aquela subida gigantesca. Aqui de novo, ele sobe, mas não é aquela subida gigantesca. Aqui ele subiu até menos, mas não é aquela subida gigantesca. Ou seja, a gente já passou desses momentos aqui, ó. Topo, queda, bear market, muita queda, agora começa a acumulação. A gente já passou aqui, ó. Já chegamos no topo, o topo foi em 69, né? O topo foi mais ou menos aqui. Aí já tivemos queda, já tivemos muita queda, foi aqui lá nos quase 15 mil, 14 mil. E agora a gente começou o período de acumulação, que ele já tá chegando aqui perto dos 30. Esse ano aqui, eu vejo muita chance dele passar, inclusive desses 30, nesse período de acumulação, para depois ir buscar, olha o que tá aqui, ó. Aqui ele tava projetando ali atrás, mas como a gente teve Corona Day, algumas coisas, inclusive esse gráfico aqui tá bem no Corona Day, esse gráfico não foi lá. Minha opinião é que esse gráfico vai buscar aqui por volta de 220, talvez até mais, nesse próximo ciclo, tá? Isso casa com aquele outro gráfico que eu acabei de te mostrar, com esse aqui dos 200 e pouco, e casa também com essa adoção que a gente acabou de falar. E aí, para você que fica até o final dos vídeos, sempre tem aquela cereja do bolo aqui para você, e tem uma coisa que o Bitcoin, ele é diferente de qualquer projeto cripto, e isso faz com que tudo isso aqui seja potencializado com os incentivos de rede. O halve só existe por conta desses incentivos. É importante você entender esse conteúdo aqui. Incentivo é o que as pessoas ganham para manter a segurança e a descentralização da rede, a distribuição do Bitcoin. Esse Bitcoin ele é distribuído de forma orgânica. Acontece que esses incentivos eles ocorrem pelos mesmos motivos, pelos mesmos interesses que essas pessoas têm no Bitcoin, que é o quê? Descentralização e segurança. Então significa que eu ganho para fornecer descentralização e segurança, e o meu maior interesse no Bitcoin é em descentralização e segurança, porque se ele se mantiver seguro e descentralizado, o preço vai valorizar. Acontece que esses incentivos caem, de 4 em 4 anos esses incentivos caem. Esses incentivos caindo, o preço tende a dobrar para manter em questões monetárias o mesmo valor do incentivo. Ele dobra por uma simples lei de oferta e demanda. E essa oferta e demanda, ela acontece porque não existe forças vendedoras no Bitcoin como existe em outras criptos. Como, por exemplo, não teve um ICO, gente, cheio de criptomoeda. Não tem gente com um Bitcoin bloqueado que vai ser solto depois. Não existe Venture Capital cheio de Bitcoin porque entrou lá atrás no projeto. Não existe time que ganhou moeda lá atrás. A distribuição é orgânica, os incentivos são orgânicos. Todo mundo compra e tem Bitcoin da mesma maneira. E aí, quando a gente olha para tudo isso, olha para o halve e olha assim, poxa, não tem ninguém derramando Bitcoin, a gente tem a certeza que o mercado está prestes a explodir. Não perca essa oportunidade. Essa é a maior oportunidade da nossa geração. Não perca essa oportunidade. Comenta aí, qualquer coisa, será um prazer te responder. Um abraço.